Vamos fazer então esse Expectativa. segundo aí, que é desvendando a publicidade nativa com o Tabula. Com o Tabula ou com A o Tabula? Tabula. Com Com a a Tabula? A Tabula é uma menina. mulher? É uma Tabula menina, uma menina. garota? Caralho, pra mim isso é novidade. Essa Você acha que todo mundo fala o Tabula? Eu acho que a gente devia só aceitar que é o Tabula. Igual todo mundo fala a G4, é o G4. É, a Todo mundo V4. fala a G4. É, não, a gente V4 não também tem é a como. V4, é A de boa. V4 é a V4 mesmo. É, não é o V4, fica muito estranho, né? Olha só eu aqui, acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. E um aviso aqui que é bem importante, o primeiro lote já está aberto enquanto você está ouvindo esse episódio. Então vai lá no Instagram agora do Roy Hunters, clica lá e garante a sua vaga com esse primeiro lote com os 10% de desconto, porque os próximos lotes, como de praxe, como você já deve saber, vão ser mais caros. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Golf Conference. Aqui é @João Vitor e a minha expectativa para esse episódio é descobrir se eu ainda preciso fazer clickbait para ter ROI na Tabula. Aqui é @o Guilherme Lippert e a minha expectativa para esse episódio é descobrir exatamente quando eu tenho que usar o Tabula. Alô aí. Porra, a Tabula. Meu @é Ricardo M. Domingues. Minha expectativa para esse episódio é desvendar o outro lado da mídia paga brasileira. Não tinha a menor ideia. Cara, todo Não, tô mundo brincando. lança uma. É adquirir leads para a minha empresa, né? Essa é a minha expectativa. Né? Aqui é @guilop00 e minha expectativa para esse episódio é poder compartilhar um pouco com vocês do que eu conheço de mídia paga, do que eu conheço de Tabula, poder ajudar aí a audiência e vocês a Bravo. conhecerem um pouquinho mais. Muito bom. 00 porque você nasceu em 2000? Antes fosse! Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que a gente ainda não falou aqui, é um assunto técnico, então pra galera que gosta aí dos assuntos técnicos, a gente vai entrar em algo que a gente ainda não falou, que é, como o título já diz aí, de publicidade nativa. Só que melhor do que a gente falar apenas a nossa experiência, a gente convidou aqui também o Guilherme Lopes para falar um pouquinho pra gente. Guilherme. Cara do Muito Tabula. obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. Dessa vez eu não vou falar errado, porque eu tenho o costume de falar muito obrigado pelo convite também quando eu agradeço o cara da ver, mas tudo bem, dessa vez eu acertei. Por que você falou antes? Mas, cara, se apresenta brevemente aí só pra galera saber quem é você e brevemente sobre o Tabula e já vamos entrar no assunto. Boa, bora. Bom, eu sou o Guilherme Lopes, como o Gui falou, tô na Tabula há 5 anos. Sou diretor de vendas para América Latina, Brasil e América Latina. Bom, cara, na minha carreira passei por outras empresas, sempre no digital, 17 anos de digital, Critel, Disney, e 6 anos e meio de Yahoo, e aí tô há 5 também já na Tabula. E há 1 ano e meio, mais ou menos, tocando aí o time de vendas para pequenos e médios anunciantes, pequenas e médias empresas, né? Boa. Eu acredito que a gente pode começar assim pra galera já entender um pouco melhor, porque acredito que todo mundo que trabalha com marketing digital ou faz tráfego, pelo menos, ou algo do gênero, já ouviu falar do Tabula, já ouviu falar da Critel, por exemplo. Só que eu acho que a galera não sabe muitas vezes a diferença e saber explicar direito mesmo o que é publicidade nativa e a diferença dela, por exemplo, para uma programática. Eu acredito que a gente pode abrir o assunto nisso. Não, beleza. A gente estava até falando antes, né? Eu acho que programática é um termo muito amplo. Programática, compra de publicidade programática é qualquer coisa que seja automatizada. Então, qualquer compra automatizada é uma compra programática. Então, quando você compra no Facebook, no Google, tudo você pode meio considerar programático, tá? A confusão que existe muito é com as compras programáticas via DSP, de agências, que são compras mais complexas, com uso de dados e tal. Eu acho que a grande diferença da Tabula, do Google, do Meta, é que são compras mais diretas, né? Então você entra lá na plataforma, no gerenciador de anúncio e faz a compra da... Né? Isso, você tem o self-service, você também tem modelos gerenciados, mas que giram ali em cima
dessa rede mais fechada, digamos assim. Então, eu acho que a grande diferença é essa. E a publicidade nativa, ela é a publicidade que tá ali junto com o conteúdo, né? Que ela se mescla com o conteúdo, que ela não tem aquela cara de banner, aquela cara de anúncio. Então, ela funciona melhor, menos intrusiva para o usuário e acaba fugindo um pouco ali daquele banner blindness, né? Que muitos sites têm, muitas mídias têm. Esse Eu acho conceito que é para muito quem bom. tiver na dúvida aqui, sabe quando você está num site lendo um artigo e lá no final tem outros artigos relacionados? Isso. Geralmente tem alguma propaganda ali no meio. Aquele ali, para mim, é o exemplo mais clássico do que é o Taboola te gerando anúncio. E aí eu tenho uma pergunta aqui sobre isso, que é minha experiência quando eu tentei usar vários anos atrás, que a gente estava falando. Tinha que ser bem apelativo para funcionar. Isso mudou? Assim, você tem, obviamente, sempre tem a história do clickbait, né? Fala, putz, então... Pessoas na sua região, XPTO. Tipo assim, né? Emagreceram. Então. Manda o link depois. Sempre tem a história do clickbait. Fala, clickbait por que só funciona com clickbait? Se você for pensar, assim, essa é uma reflexão que eu mesmo faço, aí, opinião pessoal. Se você for pensar em clickbait, tudo hoje em dia se usa um pouco do bait, né? O YouTube usa, o Instagram usa, todo mundo que gera conteúdo para essas... E os próprios jornalistas que escrevem estão sempre atrás de mais clique, atrás de mais usuários, mais visualizações e tal. Então isso acaba sendo uma prática mais comum. Mas não, você não precisa necessariamente ser muito apelativo, tá? Obviamente que é interessante que você tenha ali um criativo que chama a atenção do usuário certo, que direciona o produto para o usuário certo, que você consiga, pelo próprio criativo, chamar a atenção das pessoas certas para clicarem. Na Taboola você não paga por impressão. Então, você não tem que se preocupar em aparecer demais. Sua campanha não vai ficar cara, você não vai ter um problema de ROI se você aparecer muitas vezes. Se eu fizer um anúncio ruim no Taboola lá, sei lá, errei a mão, não acertei a mão, mas apareceu um montão, ninguém clicou, eu não pago nada. Você não paga nada, Legal. Óbvio que o anúncio Isso é um bom argumento. o algoritmo vai começar a otimizar, vai otimizar para que aquele anúncio apareça menos, porque você não está gerando receita para o publisher, para o site do outro lado. Naturalmente. Tem um baita alinhamento, então, natural, né? Do próprio sistema. Isso, o algoritmo vai otimizando, então, Full óbvio, PPC. 100% pago por clique, mas é óbvio que se você tiver com um CTR muito baixo, o teu anúncio, o teu anúncio vai parar de aparecer, não vai aparecer. Uma reflexão que eu faço sobre isso do negócio é qual que é o problema, o que é bom de ser nativo? Você pula o banner blindness, que nem você falou. Essa é a parte super positiva. Qual que é a parte problemática? Você está competindo com o nativo. Se você vai competir num site de notícias, onde os jornalistas eles são meio que drivados a fazer matéria clickbait para gerenciar anúncio, se você for o santinho que está fazendo um negócio todo, não sei o que, olha que... Você não vai chamar atenção. Exatamente. Você não se destaca. Exatamente. Assim, a gente tem clientes que realmente fazem isso muito bem. Geram ali um advertorial, você direciona o usuário para o advertorial, que tem toda uma história de como a pessoa usou aquele produto e teve sucesso e tal. Mas a gente está tendo hoje em dia também casos de marcas que estão fazendo branded content. Então é até uma ação nossa brasileira. A gente faz branded content, então a gente tem uma agência que cria o conteúdo, a gente tem publishers, parceiros que hospedam esse conteúdo e a gente pega todo o investimento da campanha e direciona para esse conteúdo. Se você for pensar, um branded content é um advertorial para a marca, um advertorial... Perfeito. Putz, Mais sofisticado, vamos dizer assim, exatamente. talvez. O Interessante. advertorial, ele tem essa conotação do que a galera Do fingia... funil, não, sei lá, e mais, a né? galera fingia que era um portal famoso, usava as Fingia cores, que era não sei o um, quê. né? Sei Colocava lá. logo do Globo, né? Isso é proibido. Não. Mas assim... Não, mas assim, claro. mesmo a galera que não coloca logo, tenta muito parecer emular, pra né? iludir, emular pra Isso. caramba. Aí caras- o branded content é o advertorial limpinho, assim, ó, putz, não, tô fazendo certo aqui, pô, paguei o Brasil Journal, a Exame pra fazer uma matéria Exato. sobre o IE paga. Mas, cara, realmente é uma matéria feita, legal, não tô enganando ninguém. Mas é a mesma ideia, Sim. Você está criando um conteúdo, porque aquele tráfego que você traz do Taboola, da Taboola, diferentemente de outros lugares onde você faz milhares de segmentações, o Facebook ele sabe onde você... Cada esquina que você anda... A gente trabalha muito mais com segmentação contextual, a gente não tem dado de registro do usuário.
Então, o conteúdo que você leva ao usuário, ele ajuda muito a aquecer esse tráfego. Então, ele é o... Boca de funil? Exatamente. Então, Perfeito. você traz muita gente e esse conteúdo que convence o usuário a comprar, converter, gerar o lead. Então, as marcas também estão enxergando isso e falando, putz, legal, é uma forma de você trazer muitos usuários para a marca com foco em Agora, performance. até entrando nesse teu ponto, né? Eu me pergunto, quem está anunciando hoje, né? Qual que é o modelo ganhador dentro do que você costuma ver lá, pensando em conversão ou até nesse objetivo aí de boca de funil? Eu diria assim, Não até ficou? pra complementar aqui, que é tipo assim, se tu pudesse dizer pra galera aqui qual que é teu ICP. Tipo, cara, qual Perfeito. que é o cara que é perfeito, assim, nossa, quando vem um cliente assim, eu sei que vai dar bom, já tô ligado, tem case, isso aqui é perfeito pro Taboola. E até pensando em funil também. O cara e talvez a oferta barra funil e forma que você está conduzindo o cliente dentro daquela iniciativa. Perfeito. Então, perfeito. Uma forma que a gente segmenta muito para falar, putz, esse cara vai dar certo, querendo ou não, é o investimento que ele tem em outras plataformas. Porque, como eu estava explicando, a nossa campanha leva um tempo a mais para ela chegar no resultado ideal. Como a gente não tem todos os dados de registro do usuário, enxerga exatamente onde cada usuário está, eu não sei mostrar a impressão exata para aquele cara que vai comprar. Então, normalmente são clientes que têm fôlego para rodar ali 15 dias com um investimento interessante e acertando todo o funil, porque isso é uma coisa muito importante para a gente também. Não é o cara só falar, não, eu vou setar minha campanha direitinho, vou criar os anúncios do jeito que vocês estão me falando. É o cara que desenha o funil direito. Ele vai Claro. ter a landing page do jeito certo. Se ele for fazer o advertorial, ele vai seguir as nossas recomendações. Se ele for fazer uma outra página de destino, ele vai seguir todas essas recomendações para justamente gerar compra. O que é um investimento legal que você falou aí? É, fiquei nessa Em dúvida outras também. plataformas? Não, não. Ou não? Um cara que Não, tem um tá bom. investimento legal pra uns 15 dias é o quê? Em torno de 5 a 10 mil reais A cada quinzena ou a cada dia? cada quinzena. Ok. Ah, Tipo uns 10 mil reais por bem- mês. bem justo. bem justo. O nosso mínimo assim é 10 mil reais por mês Uhum. para ser gerenciado, tá? A plataforma, como o João falou, é self-service. Você entra lá, põe seu cartão de crédito, cria a campanha Posso que você gastar quiser. 20 reais por dia. Pode. E aí, para ser gerenciado, até alguém na tua equipe apoiando o sujeito lá na otimização, no exatamente. guidance. E aí tem todo um plano de lançamento da conta, né? Então a gente faz uma primeira reunião para olhar para o produto, olhar para a página que já tem pronta, criativos. A gente cria a conta, a gente dá todo o suporte na criação da conta. E eu só preciso ter 10 mil reais por mês pra ter esse serviço, vamos dizer assim. Isso. Ah, um target bem bom até, porque se eu chego com 10 mil reais no meta lá, eu mais não um- tenho nada nem perto disso, né? Não, mas Tem obviamente nem que o no- suporte. Nem se tiver suporte, glória a Deus. mas obviamente que o nosso objetivo é trazer quem tem potencial para investir muito mais do que isso. Ah, com certeza. Né? A média de investimento dos nossos clientes hoje aí por mês, dos clientes da nossa equipe, devem estar em torno de uns 100 mil reais por mês por Bom, cliente. Bem É um interessante. bom investimento. Mas e pensando ali no que o Ricardo trouxe, assim, de funil, né? O que é o cara que geralmente funciona melhor? É um cara que ele vai vir pra trazer um tráfego mais topo de funil e, sei lá, servir mais como aquisição pra que depois com outras atuar plataformas via ele- remarketing, né? É, Ou não, ele já tenta guiar o cara para Já conversão, vai- sei lá, exato. via uma página de vendas. Ah, e uma outra dúvida. É melhor para quando pensa o produto do cliente, tem alguma coisa que você vê, cara, geralmente dá mais certo mais rápido e esses outros aqui são produtos mais difíceis. Tipo, ó, vender e-commerce é fácil, vender um serviço é mais difícil, assim. Tem alguma coisa de insight nisso? Eu não dividiria por produto e serviço, eu dividiria por tamanho da audiência potencial. Legal. Vou voltar aos dados de registro, tá? A gente não tem muito dado de registro do usuário, a gente tem dado comprado, dado de terceiro, mas funcionam melhor quando são grandes audiências. Você fala, não, o meu nicho é muito específico, gestores de tráfego de Rio Grande do Sul e tal. É uma audiência muito pequena. Então, você fica com uma dificuldade maior de criar a campanha e de montar esse funil para essa audiência. Mas se é uma audiência maior, fala, puta, mulheres de São Paulo e região, já é muito mais, você já consegue ter ali uma audiência muito maior para trazer gente interessante. Pra dizer que um produto mais de massa, assim, tende a funcionar melhor. Exato. Entendi. Quanto maior a possibilidade da audiência, melhor. É tipo assim, se você faz campanha no Facebook Ads para 1 milhão de pessoas ali, pô, provavelmente Com tem certeza. espaço. Se é só o público segmentação, é sempre os públicos de 10, 20 mil, é 32 mais Não, difícil. pessoas. com certeza você vai ter mais dificuldade. O Entendi. ideal é que você tenha Legal.
a gente sempre sugere que você tenha um potencial de audiência grande. Então, sejam produtos, serviços mais generalistas. Legal. Tá? Isso quer dizer que não funciona para o resto? Não, é só você estruturar a oferta. E até que você perguntou, que tipo de produto que funciona bem? Que tipo de produto que certeza que dá certo? Para quem que é a Taboola, para quem que não é? Eu acredito que pode ser para todo mundo. Eu acredito que a estruturação da oferta, a estruturação do funil é muito mais importante do que o meio que você está anunciando. Mas, como eu falei, audiências abrangentes são importantes para você ter um potencial de alcance muito maior. Legal. E se eu for considerar, tipo assim, se eu tô comparando um Taboola com demais concorrentes aí que também se dizem como native ads, a gente não precisa citar os concorrentes, mas acabou que a gente já citou também, né? Mas dando só um exemplo, tipo, qual que é a diferença de eu escolher um Taboola ou outros? Qual que é a grande diferença entre eles? Hoje em dia, assim, falando dos que trabalham com native na Open Web, né, nos sites de notícias, sites jornalísticos, blogs, etc., a grande diferença está na rede, né? Está na rede de parceiros que você tem. A gente tem hoje acesso a 87% da internet brasileira. Tá? Então, são 32 milhões de usuários por dia, alguma coisa assim. E essas parcerias que ditam o tamanho da plataforma. O inventário, né? O tamanho do inventário, exatamente. Hoje a gente tem um posicionamento muito bom de Brasil. Falando especificamente de Brasil, né? A gente está trabalhando com os maiores sites. Folha, os sites da Editora Globo, Valor, Metrópolis, os maiores, acho que hoje os maiores sites do Brasil, todos estão com a gente. Mas são sempre parcerias de longo prazo, a gente trabalha em parcerias de 3, 4, 5 anos. Eles podem estar com vocês e com o concorrente ao mesmo tempo? Não, normalmente essas parcerias são exclusivas. Legal. E aí você remunera ele também na ponta... Você é um marketplace, né? Isso, Você está conectando impressions com demandas, né? Exatamente. Funciona exatamente assim. A gente tem um revenue share na outra ponta, onde ele recebe com base naquele investimento. Uma dúvida aqui, voltando ao que você falou, né? Tipo, putz, às vezes eu não consigo comprar um branded content num desses portais que são parceiros, mas eu consegui via PR aparecer ali com um link. Dá para, por exemplo, eu com vocês comprar um anúncio para jogar fluxo para isso? Claro. E é super Tranquilo. Cara, que aí a gente começa a pensar em umas estratégias bem legais do que se fazer, hein? Sim. Você começa a fazer, vou colocar meu time de PR para conseguir anúncio. Cara, quais são os portais relevantes que tem um Taboola ali dentro que eu conseguia aparecer ali um conteúdo meu com um link falando meu nome? Legal. Vou comprar Taboola dentro desse portal e jogando para anúncio da minha marca para converter. Cara, isso é bem... Tá aí, Não, exatamente. Vou conectar com a minha diretora de growth pra gente rodar os testes. Vendeu. Mas se você quiser fazer um branded content, conversa com a gente. Não, também interessa. É que assim, que a gente tem bastante coisa em portais, né? E é sempre aquele negócio que, putz, é difícil o conteúdo de marca gerar muita visita. Você tem que dar muita sorte. Agora, se eu tenho um conteúdo legal e eu consigo garantir que vai acesso para ele com custo legal por acesso, ao invés de fazer um anúncio na Meta e tal, que aí é pago por CPM e tudo. E às vezes eu não acerto o público, vou pegar o público daquele portal e jogar para o conteúdo dentro dele. Me parece um funil que funciona muito bem. Tipo, daquele... Com tu diz certeza. assim, pegar o público daquele Sei lá, portal se é uma matéria e minha jogar no pro valor, artigo vai. do Se é portal. uma matéria minha no valor. Tá bom. Cara, dificilmente a minha matéria vai ter muito acesso no valor, porque dificilmente ela foi uma matéria de capa super ali. Mas o público do valor me interessa, eu já tenho a matéria lá, e aquela matéria já tá fazendo a education do público pra mim. Pô, se eu consigo usar o Taboola pra jogar tráfego ali pra dentro, pagando só por clique, é um clique que já tem o contexto de ser exatamente quem já está lendo o valor, pra mim é muito melhor do que fazer, sei lá, um anúncio na Meta. incrível mesmo. Quanto que você acha que vale esse CPC aí? Cara, vai depender. Vai depender Não, só pra ter uma muito. ideia. Deixa eu pensar numa Uns matéria. 25 centavos, tá bom? 30 centavos. Tipo assim, eu acho que Isso aí. o preço ideal seria uns 10 centavos, mas até uns 30, dependendo da matéria. Que aí eu teria que escolher, putz, essa matéria é uma matéria que a gente sabe que historicamente foi boa. Daria pra chegar nos 30, 50. Uma matéria incrível. Teve uma matéria na Exame que eu acho que eu pagaria R$1 no CPC dela, cara. Não, isso é muito legal, mas acho que 2 perguntas nesse teu ponto aí. Você consegue fazer um anúncio naquele artigo específico? Não, que você vai usar. Eu vou toda a direcionar rede pra ele. Pra esse artigo. Mas, por Você exemplo, eu direcionar consigo pra esse fazer o artigo. anúncio só no valor. Então, assim, o anúncio é a página que tá indo. Só que eu quero que apareça isso aqui só dentro do próprio valor. Isso eu consigo?
Você consegue. De longe, essa não é a nossa recomendação para você. Porque esse usuário que ele está lendo o valor de manhã, ele pode ler o lance à noite Claro. e tal. Então essa de longe não é a nossa melhor recomendação para isso. E sim que você tente, no título da matéria, trazer o usuário certo. No título do criativo. O ideal é sempre rodar o mais aberto possível, que você consegue Mas pagar o CPC mais baixo. Mas eu posso, com a minha campanha, digamos, de V4 Company, eu posso direcionar para um link do valor. Não tem Pode, problema? pode. Poderia. Não tem. Ok, beleza. Pode Isso é ser. legal. O valor, inclusive, provavelmente vai te agradecer por Não, fazer não, com isso. certeza. Ele exatamente. vai achar Tem bom. garantia que você vai ter o CTA lá no valor também. Puta, ele tá ganhando várias vezes, né? É. Porque eu tô dando mais link, watch time, digamos assim, pro cara, isso. né? Mais tempo dentro do site dele. E eu tô pagando pelo CPC, que ele também vai ganhar um revenue share lá na frente. Então pra ele tá ótimo, né? Que esse projeto de branded content que a gente faz é justamente isso. A gente cobra um valor fechado da marca, todo esse valor é investido em publicidade, o cara não tem custo com hospedagem, a hospedagem fica com o parceiro, né, com o site. Com valor. No caso, tá usando o valor não é um desses parceiros que trabalha conosco, a gente trabalha com a Isto É, Tu com a tem, R7, tu tem um com case Rig. que tu pode contar desse de branded content com mais detalhes, assim? Tenho, cara. Tem um até que a gente publicou, fez o case que foi com o Banco RCI. É um banco da Renault e eles estavam fazendo uma campanha de CDB. E a gente fez o branded content na Isto É. Tá? E todo o valor da campanha foi direcionado para trazer usuários para a Isto É. A gente fez dois conteúdos. Um era de usuários... Um era direcionado para quem já entendia um pouco mais de investimento, que aí foi hospedado na Isto É Dinheiro, e um outro mais básico, que foi hospedado na Isto É Geral. Interessante falar que o Banco RC já tinha rodado campanha com a gente e não tinha dado certo. Aquela coisa, o cara direcionava o usuário para o site da empresa, para a homepage Claro, o problema de funil que você mencionou. Total. Então... Achou que era o topo de funil, jogava pro site e já jogava era. Era o pro tráfego site, aqui, né? Era o Ponto. tráfego já era. Aí você não Desconectado. aproveita esse tráfego, exatamente. E aí eles fizeram em seguida essa campanha de branded content, e aí ela deu ROI perfeito, trouxe eu não vou lembrar os números de conversão de cabeça, mas trouxe todos os registros que eles precisavam, mais de 60 registros, investimento, depósito, né? Claro. E foi um caso clássico, que é um cara que tinha dado errado com a gente. O cara fala, tabula não é pra mim. E aí, mudando um pouquinho, de leve a estratégia, deu super certo. E hoje em dia investem direto. Marcas automotivas fazem muito branded content. Se eu quiser fazer uma campanha lá do G4 nessa linha, cara, branded contents, vamos pegar algum veículo legal que fala com o empresário e rodar. A gente tá falando de investir quanto? 50 mil. 50 mil. E isso já tá incluso a produção do branded content mais o tráfego dentro da rede. Vai ser 50 Cara, mil isso em é bem- tráfego. Tá, 50 mil em tráfego e a produção do conteúdo tá... A gente tem uma produtora que faz essa produção. Você manda o briefing pra Não, mas gente, por exemplo, tá? mas é que aí meu ponto é tipo assim, se eu quiser, sei lá, pagar um branded content no Brasil Journal é 60 pau. Tá. Na Isto É vai ter o preço dela. Ele estar publicado lá já está incluso no 50 Já. ou é a mais? Porra, então, cara, é um Você puta faz negócio. você é um intermediário Isso. nesses portais. Isso, Nossa, como fecha a o gente pacote. tem- negócio. Pô, lindo mesmo. Como a gente tem essa parceria com esses caras há Não, muito que tempo. a maioria dos lugares, só o branded content, assim, não vai ser 50 pau, mas seria, sei lá, seria uns 20, 30 fácil. E você não tem o tráfego, A gente né? fez E um sem o recentemente, tráfego, é mais ou menos exato. isso mesmo. Exato. não tem o tráfego. Só pra Caralho. fazer. Porra, muito bom. Muito bom E mesmo. se você já fez, você pode usar o tráfego pra E outra levar coisa, pra ele. e como é o time seu fazendo, provavelmente você ainda consegue fazer um branded content ali otimizado, bonitinho, né? Que não vai ser aquele branded content branding puro, que não vai converter nada. Vai ser um branded content ali já, pô, Contextualizado. contextualizado. Porra, caralho. muito Exato, bom. exato. E passa pela aprovação de vocês e tal. Passa pela aprovação do publisher também. É uma via de mão dupla. E é isso que vocês estavam até falando. O publisher ganha também no tráfego. Pra eles é interessante porque mais gente vindo, de repente o cara não conhece a Isto É, começa a conhecer, começa a gostar do Pô, às vezes o cara conteúdo, conhece, começa mas a ele consumir. não consome. acessaria, Exato. exato. Sei lá. Então, É o meu exemplo. Tipo, eu sei o que é, conheço, mas eu não consumo, entendeu? Então... E a gente direciona 20% desse investimento, né, em tráfego especificamente para o publisher. Então, dentro lá a gente cria uma linha de campanha que vai só para esse publisher que faz a parceria com a gente. Legal. Então, é realmente um trabalho a Ganha 6 esse mãos, assim. investimento, Claro. vamos dizer, né? Claro. Faz sentido. Cara, esse é muito bom.
E aí, nesse tipo de caso, iniciativa, funil, você consegue levar eventos de conversão, assim como acontece numa Meta, num Google, num GDN? Ou seja, eu quero otimizar por clique, quero otimizar pela conversão de carrinho, quero otimizar por impression. A gente perde um pouco o traqueamento porque você está passando pelo site do publisher, né? Claro, imaginei. Questão de então, pixel, etc. Isso, é. Se você tiver o pixel instalado no funil, a gente tem até alguns parceiros que permitem que a gente instale o pixel naquela página específica, específica, que aí você consegue traquear o caminho inteiro. Senão você perde um pouco esse meio do caminho e aí você só vai ver a conversão lá no final. Lá no final, né? Para esse branded content, isso é uma premissa bem legal, assim, de tentar conseguir, né, com os publishers. Isso. Deixa eu instalar meu pixel lá. Eles têm várias questões de segurança e tal. Não, total. LGPD. Até porque o cara pode, como esse post vai estar dentro do site, o cara pode acabar vindo de uma outra fonte e tu tá pegando também o tráfego dele ali, então não tem Cara, mas sendo bem sincero, parece um deal bom para as publishers. É que a área de editoria é meio complicada, mas assim, cara, você quer comprar pixel da sua matéria aqui dentro, eu te vendo. Parece bom. Total. Upsell aí, né? É um upsell, exatamente. Upsellzinho. Upsell, porra. Eu pagaria. Porra, eu pagaria também, Eu velho. pagaria. Só matéria 50k com pixel 60 aí, ó. É tipo isso, É uma linha de código, pô. 6 meses de acesso ao pixel dessa matéria aqui pra você por 10 pau. Irmão, eu pagaria. Pagaria, Fácil. né? Com certeza. Boa. Total. E tem assim, esse é o case do branded content. Eu não sei, isso é uma coisa muito nova no Taboola ou não? Ele é uma iniciativa brasileira. Tá? É uma Legal. iniciativa 100% nossa, a gente desenvolveu aqui. Eu ouvi alguma coisa do Netflix. Tem isso mesmo? Ou teve algum case, alguma coisa de vocês com o Netflix ou não? Talvez, cara. eu Tá, não- então deixa quieto. de Então, cabeça, que eu ouvi você- isso, mas não... Mas é uma iniciativa que a gente desenvolveu aqui faz uns 2 anos, mais ou menos. E a gente tem feito bastante, assim, com marcas, agências, marcas pequenas, marcas grandes. Uma dúvida. Você falou, putz, uma iniciativa brasileira. O quão diferente é esse cenário Brasil, resto do mundo nisso, cara? É bem diferente, é bem diferente. E principalmente, assim, eu não sei se é o tamanho do time ou o Taboola aqui no Brasil somos 50 pessoas, tá? Os times são todos muito próximos, se conhecem muito bem, então a gente colabora muito entre o time de publisher, o time de anunciantes, a gente tem uma colaboração muito legal, né? Em outros países isso é muito maior. Você pega os Estados Unidos, os caras têm times muito maiores, então essa colaboração fica um pouco mais complexa. E muitas vezes os publishers também não dão essa abertura para esse tipo de iniciativa. Mas é uma iniciativa que a gente já colocou como case de sucesso para o mundo inteiro, assim, e existem ideias de replicar em outros lugares do mundo. Pô, legal. Bem legal. Porque lá fora a concorrência deve ser maior por essas impressões nos grandes portais, né? Exatamente. É outro nível de sofisticação no mercado lá. Você tem ideia quantas impressions você gera por mês? Ou em algum Eu janela tenho de tempo? ideia de que são, ó, de cabeça, são 560 milhões de impressões por dia Caramba. no Brasil. Por Cara, dia? por dia. Por dia, Caralho. E no mundo... Vê o CPM disso daí, ô Gui. Quanto que dá o CPM? Se cobrasse por CPM aí, meu cara. É. E no mundo são, tipo... Putz, eu tinha notado, são bilhões de impressões por dia Não, também. É posso coisa imaginar. de... Que loucura. Eu tenho uma parte da pauta aqui que era pra gente detalhar de alguma forma algum case de vocês mais tradicional, assim. Tem algum que vem à Que é um mente? case tradicional. Não, um tradicional. case mais padrão. Tipo, cara, ó, tem essa marca aqui que é um que a gente sempre fala porque ele fez assim, assado, esse processo aqui deu certo. Você falou de setor alto, né? Isso. Automotivo, por exemplo. A primeira coisa que eu pensei aqui quando a gente começou a conversa que convém muito para tickets mais altos, né? O Taboola. Também, né? Para geração de lead, né? Perfeito. Eles precisam muito de geração de lead, então são... E engraçado que você falou ticket mais alto, os mais recorrentes são realmente de ticket muito alto. Mercedes, esse tipo de marca, eles têm campanhas recorrentes com a gente para geração de lead, para... É porque trazer você entra novos num usuários. negócio que, tipo assim, 2 vendas deu ROI Se pra pagou, caramba. né? Exato. E por você tá ali no meio da matéria, é um público mais
Qualificado de alguma forma? Eu ia falar um pouco mais velho, assim, mais leitor, mas não é velho Não, no mas sentido. faz sentido. Mas é É um justamente público assim, mais talvez. maduro, que já tá naquele momento financeiro que ele consegue comprar. Isso. Mais sofisticado, Então, talvez. Né? cara que se preocupa com notícias e tal. Não é o Gui, por exemplo. Não sou eu, definitivamente. Imagina. Sacanagem, né, mano? Mas então para alto funciona muito bem também. E os clientes padrões da minha equipe, né, do time de pequenos e médios negócios, são muitas vezes empresários que às vezes a empresa é 1 ou 2 pessoas e eles vendem algum produto, algum suplemento, eles vendem produtos digitais, que também é Claro. um caminho forte, né? E aí, novamente, esses caras são os que mais entendem de fazer o funil. Claro. Por isso que até o João tinha falado, precisa ser apelativo. Não, mas eles sabem fazer isso muito bem. Então eles falam, putz, esses caras dominam a rede. Sim, porque eles sabem fazer isso muito bem. Eles conseguem melhorar o CTR deles, pagar um CPC muito mais baixo. E aí eles têm esse domínio. E as marcas muitas vezes têm preconceito. Eu acho, na minha opinião, que é um preconceito. O cara fala, não, eu não vou fazer um anúncio que não tem a minha logo, que não tem... que eu não falo exatamente o que eu estou vendendo. Porque o ideal do anúncio no Native é você chamar atenção. Você... Pescar intente, né? Exatamente. Não é você falar, compre um Mercedes aqui, portanto... Obviamente que ninguém vendeu um carro na internet, né? Mas assim, sabe, putz, faça seu registro. Não, chama atenção para alguma coisa e traz o conteúdo pro teu lado. Claro. Direciona o usuário pro conteúdo para você convencer ele com o conteúdo. O teu caso do Auto é bem legal, eu tava pensando aqui, né? Porque o comprador de Mercedes, ele não tá scrollando ali no Instagram 2 horas por dia, seguramente. Mas ele tá lendo lá 5 matérias por dia, eventualmente, no valor para se atualizar. Né? Para a própria XP, isso é um exemplo de um bom cliente. Excelente exemplo, perfeito. Exatamente. Não tinha me ocorrido isso, né? Aonde está a impression de cada extrato da população brasileira, né? Legal. Assim, você vai falar, então os usuários que estão ali na tabela são só usuários... Com certeza não. Não, claro. Novamente, 87% da internet brasileira. Tá todo mundo lá. Tem site de fofoca lá, por exemplo. Todos. Deve ter todos. site de meme. Tem um sitezinho de meme também? Deve ter. Cara, São 1.500 sites. você tá em 87% da internet brasileira, você tá em tudo. Exato. E tem muito do momento do Tudo e usuário, mais um pouco, né? Tipo isso. Tem coisa que você nem sabe que dá pra tá e os caras estão Estão lá na Dark Web aqui, ó. Não, Dark Web não pode. E tem muito do momento do usuário, né? Quando ele tá lendo, ele tá naquele momento de consumo de conteúdo, de querer conhecer alguma coisa nova, ver mais coisa. Então, é diferente de quando ele está fazendo uma busca por alguma coisa específica. Na busca, ele tem a intenção da busca. Putz, se você colocar um anúncio que é sobre aquilo, é gol certeiro. O momento do usuário quando ele está scrollando no Instagram é outro também. Ele está ali gastando tempo e tal. Então, são momentos diferentes. E todos eles compõem o tempo do usuário na internet. Então, o importante... A atenção dele, né? O share of Exato. attention, né? Eu vou contar Bem pra legal, ti, eu vou compõe contar mesmo. pra ti que eu já faço publicidade nativa antes de saber o que é publicidade nativa, porque tem um case nosso lá na V4 que é de um lançamento que a gente fez na verdade não foi um, né? Foram vários lançamentos com esse cliente ficou, sei lá, 4 anos com a gente, fazendo só lançamento. Já tentou alguns funis normais, mas o que funcionava muito pra ele era de lançamento, e ele fazia, tipo, o público dele era donos de academia. Então ele tinha desde curso para dono de academia, para como gerir melhor, como fazer um processo de vendas melhor, processos, software para academia, vários aspectos para esses donos de academia. E aí uma das campanhas que a gente fez na época, a gente fazia Google Display, só que ao invés de fazer um Google Display sendo um banner, a gente fazia um Google Display com cara de artigo. Tá. E aí isso deu muito CTR na época lá, 2018, 2019, porque a galera tentava fazer o bannerzão lá, não, dono de academia, não sei o que, uma fotona, um botãozão bonito, e a gente fazia literalmente uma imagem, um fundo branco, uma imagem e o texto escrito com Arial 14, sei lá, Arial 12, e deu, só isso. Baguncinha do bem, né? Parecendo um link, Mas... parecendo um link, feio pra caralho, mas parecia um artigo. E aí Exato. aquilo ali, a gente fazia todos os formatos de banners possíveis lá, Claro. ainda até hoje são dezenas, né? Fazia todos eles como se fosse um artigo, e aí dava muito CTR, porque parecia que era um artigo do site, tá ligado? Que na prática é um ad vetorial, algo do gênero assim, Exato. Exato. mas era um estilo de native ad, só que usando display, né? Exato. Eu não vejo porque a marca não pode usar o conteúdo para
para direcionar o usuário ou para educar o usuário sobre aquele produto. Porque muitas vezes, putz, você direciona o usuário direto para tua landing page, para o teu site, para a homepage do teu site, não fica claro exatamente o que dispersa o usuário, ele não cai exatamente no conteúdo que ele quer ver. Mas eu acho que onde tem mais preconceito das marcas, e aí falando por mim, cara. A gente tava batendo papo quando chegou aqui, como é que tá isso, e agora deu vontade, eu vou conectar com a minha diretora de growth pra gente testar alguma coisa lá, mas na minha época era tipo assim, era o anúncio em si, não era pra onde o anúncio mandava, era o anúncio em si, essa dona de casa descobriu um segredo pra ganhar R$1.000 por dia, clique antes que os bancos acabem... Essa parte ainda tem que um eu pouco acho disso, né? Ainda deve ter um pouco disso. Não, mas meu ponto não é se políticas tem bem ou não. estritas. Meu ponto é mais assim. É que aí eu penso como marca, né? E a gente sempre pensa, putz, com o que eu tô associando a minha marca? O que eu tô do lado ali? E aí eu vejo que justo. muitas vezes a marca pensa, cara, eu quero que o meu anúncio esteja do lado desse. É que nem, aí eu vou pegar um caso, vou pro extremo total. Putz, com certeza eu tenho público meu que tá em site pornô. Eu quero que a minha marca apareça no anúncio lá do Traffic Junk? Provavelmente não. Eu vi um case Entendeu? legal Tipo assim, desse. e aí, no meu caso, e aqui de novo, eu não tô falando que é igual, Não. é só indo pro extremo máximo. Eu acho que a marca, ela acaba pensando muito nisso, e aí falando assim, ó, do anúncio aparecer. Aí pra onde que o anúncio manda é um outro problema, e eu concordo 100% com você que a maioria das marcas, cara, nunca me viu na vida, vou mandar pra minha homepage. O cara não é nem o cara que manda pra landing page já é na média, na minha visão, um cara avançado pra realidade brasileira. Avançado. Infelizmente. Pô, o cara manda pra rua é foda. O cara Eu manda concordo tem com esse teu muito, cara. Eu muito sei, bizarro. mas Tem muito. é que a gente já tá tão imerso nisso que a gente nem cogita essa possibilidade, tá ligado? Mas Nem no retargeting você manda pra uma home, tá ligado? Existe isso, né? É, tipo, fica meio quase assim. com isso, né? Ô, João, eu concordo, mas agora pensa, você controla também onde teu anúncio... Você roda Instagram, Sim, Facebook. sim. Você controla que conteúdo que tá perto desse anúncio? Não. Ah, mas é diferente. É Por quê? diferente. Porque, tipo assim, o feed do cara não me importa. Entendeu? Nesse caso. Tipo, no caso de um Facebook e Instagram, nesse caso, o que vai estar aparecendo entre o meu ad ou entre os stories do cara, geralmente são coisas No que ele fim do segue. dia, a minha associação de marca vai estar com o Instagram, É com a diferente, meta, né? e não com isso. E mesmo com se os- for os conteúdos do cara, ele sabe que geralmente é uma coisa interruptiva, que eu tô enfiando no meio das coisas que ele já tá vendo, sabe? Agora, tipo, eu entendo o argumento de, tipo, eu tô aqui, eu lembro de, sei lá, um anúncio nativo, eu vou estar aqui, é um quadradinho no meio de, sei lá, 3 quadradinhos e eu tô um deles, né? Então, se eu tenho outros caras anunciando umas coisas zoadas e eu tô ali no meio, ele pode me associar dessa forma. É uma aqui, e só também é uma deixar- premissa, né? É uma premissa. E aí, 2 pontos aqui, né? Um história e outro comentário. Eu não tô falando que as marcas estão certas. Não, Só pra eu deixar não, claro, exatamente. é mais o Claro. racional. É isso que eu ia falar, Mas porque é uma uma coisa que aconteceu premissa, né? comigo, mercado financeiro. A gente tá fazendo um anúncio, era a Google, inclusive, na época. E veio cliente revoltado que a gente tava anunciando num site de esquerda. Cara, revoltado. Aí, Acho a que já primeira aconteceu coisa isso que com eu a gente pensei também. foi, tá, assim, na prática eu não deveria estar anunciando num site de esquerda e provavelmente meu público não tá lá. Aí a gente foi tentar entender, cara, eu não devia estar negativando esse site anyway, não é porque o cliente tá reclamando. A gente foi lá e descobriu que não, na verdade, aquilo era uma campanha de remarketing que tava seguindo o cara. Então, assim, o ponto é, É, por que você tá na porcaria desse site, meu irmão? Inverteu, né? Você inverteu, né? Mas é meio que eu acho que as marcas enxergam esse tipo, cara, eu tinha cliente bravo comigo por conta de onde meu anúncio estava aparecendo, falar, você tá se misturando com... Tipo, acho que essa preocupação que existe, eu acho que ela é exagerada na maioria das vezes, ponto. Mas existe isso. E aí... Sabe o que eu acho que é? como Eu acho que trabalha, tem um pouquinho do overthinking nesse negócio, É, tá ligado? pra caralho. Porque, Aquela tipo minoria assim, ó, barulhenta, né? a gente tá Sempre pensando que o cara tá olhando pra aquele ad, ele vai ver o nosso ad que ele se interessa e ele vai ver, talvez, né? A gente não tá dizendo que isso acontece necessariamente no Taboola, mas vai que o cara vê um ad do lado que é um ad muito zoado. A gente tá tirando a premissa que ele vai obrigatoriamente fazer a conclusão de que, meu Deus, essa marca 1 é muito merda porque ela tá anunciando junto com essa outra marca 2. Porra, é um scratch Não, muito total, grande, tá ligado? total. E aí Muito entra naquele complexo. negócio de ter uma galera muito pensando em branding e pouco em... O equilíbrio entre a preocupação com o branding e com o resultado tá muito desbalanceado várias vezes. Eu ia falar É, isso, total. porque aí a gente tem ferramentas de... Pra você aparecer isolado, pra você aparecer em um lugar de destaque, onde você vai estar só cercado por Existe conteúdo esse placement, editorial. você consegue comprar A esse gente, placement. a gente consegue fazer isso. legal, mas isso é aí legal. você perde... Com certeza você perde na performance. Claro. Porque aí você vai começar a pagar por CPM e tal. Então, com certeza você perde na performance. E aí que a marca fica em dúvida e fala, putz, tá bom, mas eu quero
tá sozinho, só envolto de conteúdo editorial, só o conteúdo do site, ou eu quero focar na performance, focar no resultado e na conversão. Claro. Porque isso também é um outro ponto. Muitas vezes o cara fala, mas eu não quero aparecer do lado desse anúncio. Fala, tá bom, mas aí você sabe que esse teu CPA de 15, ele não é atingível. Não dá ROI. Não vai dar ROI. Exatamente. Claro. É porque acho que... Você tá de acordo com isso? Você quer fazer brand? Tá em paz? Beleza? Pois Mais é. de coração, né? Mas eu acho que boa parte disso que vocês estão comentando se ajusta pelo próprio veículo que você tá, né? Assim, a probabilidade de ter você, senhora de Altamira do Pará, um anúncio com esse copy do lado do comprador de Mercedes, deveria ser baixa essa probabilidade dentro de um valor. Pela própria audiência, que eu talvez imagino que já tenha parte desse ajuste. Ah, uma dúvida. Os publishers, algoritmo também. eles vetam de alguma forma alguns tipos de coisa aparecendo neles? Sim, eles têm todo... Da mesma forma que o anunciante pode bloquear sites, o publisher pode bloquear anunciantes, anúncios, palavras-chave. Tá. Então é tudo... A rede é viva, né? Ela vai se... E do meu lado, quanto que eu tenho de controle como anunciante de onde que vai aparecer? Você vê o site, exatamente o nome do site que está aparecendo. Você pode bloquear, reduzir o CPC. Tipo, vocês entregam tipo um relatório pro cara? Não, na própria plataforma você vê publisher. a lista de sites. Você consegue e aí selecionar? consegue ver o CPA por site. A nossa recomendação, obviamente, é que você comece sempre rodando o mais aberto possível. E a Porque você pode pensar, putz, eu quero rodar só no valor econômico, no Infomoney, etc, etc, etc. E você começa a ver conversão em outros lugares. Mas eu acho que a pergunta foi até o contrário, né? Se o publisher consegue ver, né? Não, eu perguntei O publisher primeiro também. e ele já respondeu e depois era sim. eu. Mas Os dois lados, né? Os dois, Os dois conseguem os ver. dois lados têm controle sobre Eu, como tudo. assim. publisher, eu consigo ver, tipo... Eu consigo ver por impressão também? Tipo, quem tá imprimindo mais, quem tá clicando mais. Quem são os maiores Quem anunciantes são os do meu maiores site? anunciantes Consegue. e tal. Consegue. Legal. Isso é Consegue. legal. Tem Ele é relatórios pago pra- por isso, né? Ele precisa Tem ter relatórios pra essa tudo. visibilidade. Porque Mais como- ou menos, como- né? Porque ele é pago pra saber que tem... O Taboola tá imprimindo muito lá, mas aí eu começo a pensar agora, e estamos saindo do tema, mas tipo assim... Putz, eu sou o jornal XPTO. E eu vejo que fulano tá investindo 10 milhões de impressões por mês comigo aqui via Taboola. Deve ter uma coceirinha de falar, e se eu for direto nele Ué. pra ele comprar comigo? Pode ir. Não tem. Porque eu não acho que eu não quero que ele compre a mesma coisa comigo. Eu É. quero fazer uma parceria deep com ele, fazer um branded content, alguma coisa do Mas gênero. aí dá que uma o Taboola corta- já resolve pra mim. Gera um incentivo de corte, né? Um incentivo De de desintermediação, desintermediação. né? Pode acontecer, não sei o quanto Já acontece. se passaram por isso? Como é que é? Não, nenhuma vez, nenhum caso específico assim que o publisher vai falar, não quero que nunca mais rode anúncio dessa marca porque eu tô em uma parceria agora com eles. Normalmente roda nas duas, né? Roda se Faz o a cara parceria fecha e mantém lá no que Taboola. que foi o que eu falei antes. Porra, eu consegui alguma coisa legal no veículo X, eu quero maximizar aquilo e o veículo não vai conseguir No maximizar. máximo vai ser um plus, né? E normalmente E no fim das contas vocês criaram um negócio de branded content que já é uma forma de evitar a desintermediação. Peraí, que deixa vai eu sair resolvo pra mais ti já. barato do que fazer com o cara. Exato. E muitas Top. vezes Isso hoje- é um trabalho de revenue muito foda também, né? Que vocês Exato. viram essa necessidade, viram que vocês conseguem aumentar o ticket de vocês com o cara, pô, da hora. E os publishers hoje estão cada vez mais com equipes menores, então equipes comerciais menores e esse tipo de projeto de branded content muitas vezes demanda da equipe. Então, É um grande desafio da indústria hoje, né? a nossa equipe... No varejinho ali, Isso, capturando... Aí a nossa equipe intent, comercial ajuda bastante Claro. a trazer esse tipo de conteúdo Porque para já eles. tem uma rede gigantesca anunciando Exato. com vocês, né? Isso é muito legal Exato. mesmo. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Boa. Tem mais algum ponto? Algum... Cara, eu não. Eu Como é que- tenho. Por que É? um publisher teria Taboola versus um GDN? É uma pergunta polêmica mesmo. Não é versus. Aí o GDN a gente não tem exclusividade sobre. Eu tô falando muito de anunciante, mas eu comecei na Taboola como... O que é o GDN, só pra galera Google saber, Display, que às vezes o Google cara não Display sabe. Network. Ok. Eu comecei como do lado de publisher. Eu trazia novos publishers, fechei alguns desses grandes aí que a gente falou. E não é uma coisa com ou a outra, tá? A nossa exclusividade é principalmente sobre os formatos nativos, né? Os formatos ali abaixo do artigo, a gente tem formato no meio do artigo também, mas é sobre o formato nativo. O foco do GDN ainda é em display, né? Em banner. Então eles coexistem. Eles não têm... Porque pode ter alguém aqui com um portal com tráfego que poderia estar Com buscando certeza. contato com vocês Com e certeza, adicionando com essa certeza. camada. É. A gente tem um time que faz isso Aham. o tempo todo, né? Tá sempre trazendo
novos portais, buscando novas parcerias. Audiências e tudo mais. Do mesmo jeito que a gente tem um time para anunciantes que faz esse atendimento ao anunciante, ajuda a campanha a ter a melhor performance, a gente dá todas as dicas. Do outro lado de publisher tem a mesma coisa. Tem um time de novos negócios e tem um time de gestão que faz todo esse intermédio, que faz intermédio até com o time editorial. A gente tem plataformas para o time editorial escrever melhor, para o time editorial ter matérias mais atraentes para o usuário do site. Então, assim, a gente tenta ter realmente uma parceria mais abrangente possível, não só em revenue. Claro, das duas pontas, né? Isso. Muito bom. legal. Muito bom. Muito bom. E pra galera que tá nos ouvindo aqui, que são os donos de empresas, ou quem sabe até a galera que tá gerenciando tráfego, tem clientes ou algo do gênero, como é que a galera pode utilizar? Tem alguma forma ali mais fácil do pessoal chegar em vocês? Tem, eu vou deixar meu e-mail até guilherme.l@tabula.com e tem um códigozinho aí que você manda no título do e-mail que é Tabula Roy Hunters. A gente vai te dar um Tratamento VIP. tratamento especial, vai ter uma oferta especial, mas é só lá pelo e-mail. Não vai dar spoiler da oferta? Não tem pode? spoiler. Não tem spoiler. Então manda o e-mail, cara. Na dúvida manda o e-mail, azar, entendeu? Já escreve o Guilherme na sua lista ali também. Isso aí. Guilherme.l@tabula.com. Tabula com 2 Os, né? Sem BR. 2 Os, isso, sem BR. Boa. Brabíssimo. Pra galera que tá nos assistindo aqui no YouTube, vocês são belíssimos, vocês estão sempre com a gente aí assistindo. Tem uma galera, sabia que tem uma galera que fala que assiste a gente no YouTube e tipo assim, senta e fica vendo. Tipo, 40 minutos, 1 hora, às vezes o cara fica ali assistindo e vendo. Eu acho isso bem legal. Eu acho bem desafiador, porque eu com podcast, eu fico só escutando. Cara, eu lembro que quando o Flow começou lá atrás, eu fazia isso, mas ao longo do tempo eu não consegui mais. De assistir, de ficar olhando. Que ficar de assistir, sentado ficar, assistindo tipo, mano, 4 vendo, horas velho. de podcast. Não, mas tinha alguns dá. que eu queria assistir, que era um convidado muito legal, ou, sei lá, que eu acompanhava, eu via, assim, eu sentava e assistia. Claro, não numa sentada 4 horas, mas sempre que eu ia, eu não ficava ouvindo, saca? Eu ia lá assistir. Enfim, você que tá fazendo isso com a gente, muito obrigado, deixa o comentário, deixa o like, se inscreve, faz aquilo tudo lá que você já tá ligado. E é muito importante pra gente, muito obrigado. As pessoas não podem sair daqui sem saber que crescer não é uma opção, mas é uma estratégia de sobrevivência. Se você não está crescendo, você está morrendo. Por isso que growth importa tanto.